E se eu te dissesse que o momento em que você mais quer desistir é exatamente o momento em que a sua vitória está mais perto? Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra vai mudar a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana eu trago uma mensagem nova para fortalecer a sua fé. Existe um fenômeno espiritual que pouquíssimas pessoas conhecem. E esse fenômeno é responsável por fazer com que milhares de pessoas desistam exatamente antes de alcançar aquilo que Deus preparou para elas. Esse fenômeno tem um nome, chama-se véspera. A véspera é o dia antes, é o momento antes do milagre. É a madrugada antes do amanhecer, é o silêncio antes da resposta, é a última noite de escuridão antes da luz irromper. E a véspera tem uma característica muito específica. Ela é o momento mais difícil de todos. É quando a dor está no pico, é quando o cansaço está no limite, é quando a voz do desânimo fala mais alto, é quando tudo dentro de você grita: para, não aguento mais, não vale a pena. E é exatamente nesse momento que o inimigo trabalha mais, porque ele sabe o que você ainda não sabe. Ele sabe que do outro lado da sua resistência existe uma vitória que vai mudar tudo. Por isso, ele concentra todo o ataque justamente na véspera. Pensa comigo, se você já desistiu no passado de algo, quando foi? Foi no começo, quando tudo era novo e cheio de energia? Raramente. A maioria das desistências acontece no meio do caminho, quando o entusiasmo do início já foi embora e a recompensa ainda não chegou. Quando você já investiu muito, mas ainda não colheu nada. Quando você está exausto, mas a linha de chegada ainda não apareceu. Isso é a véspera. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que quase desistiram na véspera da maior vitória das suas vidas. Deixa eu te contar a história de Elias, um dos maiores profetas de toda a história de Israel. Um homem que chamou fogo do céu. Um homem que orou e a chuva parou por 3 anos e meio. Um homem que enfrentou sozinho 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e saiu vitorioso de forma sobrenatural. Esse mesmo homem, depois de uma das maiores vitórias da sua vida, fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse a sua vida. As palavras dele estão no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Basta, Senhor, tira a minha vida. Elias estava na véspera, exausto, sozinho, com medo, querendo desistir. E o que Deus fez? Ele não repreendeu Elias, ele não discutiu com ele, ele não deu uma lista de razões para continuar. Ele mandou um anjo tocar no ombro de Elias e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Deus não ignorou o cansaço de Elias, ele reconheceu. E depois de alimentá-lo e deixá-lo descansar, o anjo voltou uma segunda vez e disse: levanta e come. E Elias se levantou, comeu, e com a força daquela comida, caminhou por 40 dias até chegar ao monte de Deus. O que seria de Elias se ele tivesse desistido debaixo daquela árvore? O que teria sido perdido? Quantas pessoas não teriam sido tocadas pelo restante do ministério dele? A sua desistência não afeta só você. Ela afeta todas as pessoas que Deus planejou alcançar através de você. Agora deixa eu te contar outra história. A história de um homem que esteve literalmente a um passo de perder tudo e que no último momento se agarrou a Deus com tudo o que tinha. Jó. Um homem descrito pela própria Bíblia como íntegro e reto. Um homem que temia a Deus e se desviava do mal. E esse homem perdeu tudo. Os filhos, as posses, a saúde. Ficou coberto de chagas da cabeça aos pés, sentado no meio das cinzas, e os próprios amigos que foram consolá-lo acabaram acusando-o. A própria esposa disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre.
Se existe alguém que tinha motivo para desistir, era Jó. Mas Jó disse, no capítulo 16, versículo 19 do livro de Jó: Eis que agora a minha testemunha está no céu, e o que me conhece está nas alturas. No meio de tudo, Jó sabia que Deus estava vendo, que Deus estava ali, que Deus conhecia a sua história de perto. E no final do livro de Jó, depois de tudo aquilo, Deus restaurou tudo o que Jó tinha perdido e deu o dobro dos filhos, o dobro das posses, o dobro das bênçãos. Mas isso só aconteceu porque Jó não desistiu na véspera. E agora eu preciso ser direto com você. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Pode ser uma situação financeira que parece sem saída. Pode ser um problema de saúde que está drenando as suas forças. Pode ser um relacionamento destruído. Pode ser um sonho que parece que nunca vai se realizar. Pode ser uma oração que você está fazendo há anos sem ver resposta. Mas eu sei de uma coisa: se você está aqui assistindo esse vídeo até esse momento, é porque Deus colocou essa mensagem no seu caminho hoje de propósito. E eu ouço o Senhor dizer para você agora: não desiste. Você está na véspera. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9 diz: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. A seu tempo. Isso significa que existe um tempo, existe uma hora, existe um momento marcado no calendário de Deus em que a colheita vai chegar. E a única condição é uma: se não desanimarmos. A colheita está garantida. A vitória está garantida. A bênção está garantida. A única variável é se você vai aguentar até lá. Deixa eu te dar 3 sinais de que você está na véspera da sua vitória. O primeiro sinal é que a pressão aumentou de repente. Quando tudo parecia estável e de repente veio um problema atrás do outro, quando tudo começou a apertar ao mesmo tempo, isso não é sinal de abandono divino. É sinal de que o inimigo percebeu que algo grande está para acontecer e ele está tentando te derrubar antes. O segundo sinal é que o cansaço está no limite, aquele cansaço que vai além do físico, que é um cansaço da alma, aquele cansaço de continuar acreditando quando nada parece mudar. Esse cansaço profundo é característico de quem está nos momentos finais antes da virada. O terceiro sinal é que as vozes de desistência estão mais altas do que nunca. Quando tudo ao redor parece confirmar que não vai dar certo, quando até pessoas próximas começam a questionar, quando a sua própria cabeça está fabricando razões para parar, presta atenção, porque o inimigo só grita dessa forma quando ele está desesperado. E ele só fica desesperado quando ele sabe que está prestes a perder. Você está na véspera. Agora eu quero te dar 3 decisões que você precisa tomar agora mesmo para atravessar a véspera e entrar na vitória. A primeira decisão é continuar a oração mesmo sem sentir nada. A oração na véspera não é a oração mais bonita, não é a mais eloquente. Às vezes é só um gemido, às vezes é só um choro diante de Deus. Mas Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não precisa ter palavras bonitas. Você só precisa se apresentar diante de Deus. A segunda decisão é agradecer antes de ver. Isso é fé na sua forma mais poderosa. Quando você agradece a Deus por uma vitória que ainda não apareceu, você está declarando que você confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias que você está vendo. Isso move o céu. A terceira decisão é dar mais um passo. Só um. Não precisa enxergar o caminho inteiro, não precisa entender tudo. Só dá mais um passo em direção ao que Deus colocou no seu coração. Porque o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus vai dirigir os seus passos.
Mas você precisa dar o passo. Eu quero terminar com uma imagem que nunca mais vai sair da sua memória. Imagine um minerador trabalhando em uma mina, semanas escavando na rocha, exausto, sujo, sem ver resultado. E num determinado dia, ele olha para a quantidade de rocha que ainda falta remover e pensa, não vale a pena, e abandona tudo. Mas o que ele não sabia é que a 3 centímetros da rocha onde ele parou estava o maior filão de ouro de toda aquela mina. 3 centímetros. Eu não sei quantos centímetros faltam para a sua vitória, mas eu sei que Deus sabe. E Deus está te dizendo hoje, continua cavando. Você está quase lá. Não desiste na véspera. Agora vamos fazer uma oração juntos. Coloca a mão no peito e faz essa oração comigo de todo o coração. Senhor, eu reconheço que estou cansado, que tem dias em que a vontade de desistir é maior do que a vontade de continuar. Mas hoje eu escolho confiar no Senhor mais do que nas minhas circunstâncias. Eu escolho crer que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Renova as minhas forças, Senhor. Sopra sobre o meu cansaço um fôlego novo. Me dá a coragem de dar mais um passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E quando a minha vitória chegar, que toda a glória seja do Senhor. Eu declaro hoje, eu não desisto na véspera. A minha colheita está a caminho. A minha virada está próxima. Deus está comigo, e nenhuma força pode deter o que Ele determinou para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, escreve nos comentários. Eu não desisto na véspera. Isso é uma declaração de fé e vai encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Compartilha esse vídeo com alguém que está no limite agora. Alguém que está pensando em desistir. Talvez essa mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisa para continuar. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Toda semana, uma palavra nova para fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe você ricamente. Continua firme, a sua vitória está chegando. God bless you. Don't give up.